Bem, meus irmãos, estamos gratos novamente, né, de participar juntos com vocês ali. Vamos ler aqui no livro do Marcos, no Novo Testamento, é uma história sobre um cego. E interessante, todos os milagres que Jesus fez na sua tempo aqui na Terra, na sua ministério, ele curou mais cegos do que qualquer outra pessoa, qualquer outra doença. Então, vamos ler esta história. Vou colocar meus óculos para ler bem direitinho. Estamos lendo aqui Marcos, capítulo 10. Vamos começar no versículo 46. Diz assim a palavra de Deus. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouvi que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficaste quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego: Bem ânimo, tem ânimo, levanta-te. Ele o está chamado. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se ao Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te salvou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, vamos orar mais uma vez sobre este texto. Senhor Deus, obrigado, Pai. Estamos gratos, Senhor, para a sua presença aqui neste culto. Abençoa, Pai, as suas palavras. Dirige meus pensamentos, Pai. Coloca meus pensamentos nas tuas mãos hoje da manhã. Que, Senhor, através do seu poder do Espírito Santo e a sua graça, ajuda nós, Senhor. Me ajuda na idioma, na língua portuguesa, que o povo ali poderia entender a sua mensagem, Pai. Fala com nossos corações. Estamos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vamos pensar nesta história, né? Jesus estava viajando e, e quase no final do ministério, no tempo aqui na Terra, ele entrou uma cidade que chama Jericó e estava saindo Jericó. E aí tinha um cego que chama Bartimeu, que estava sentando na beira do caminho, como sempre, pedindo, sempre pedindo. Imagine uma vida neste jeito. Não tinha como de trabalhar, não tinha como assim de fazer uma vida, vamos dizer, normal. Ele é uma dependente como os outros. Alguém precisava de cozinhar comida, lavar roupa, todas essas coisas. E aí, ele era identificado nessa cidade como cego. Todo mundo conhece ele. Claro que todo mundo conhece que ele tomava este lugar de assentar na beira da caminho. E um dia para outro, ele estava acostumado
né, de sentar aí pedindo esmolas, né, qualquer coisa, um dinheirinho, talvez um pedaço de pão. Mas este dia não era como os outros. Este dia, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava passando. Ele não tinha visto, mas ele com certeza tinha ouvido que Jesus era algo que fez milagres, Jesus era poderosa, até ele era filho de Deus. Então, quando ele ouvia este grande multidão passando, ele gritava com uma voz bem alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava. E as pessoas que estavam no lado dele, né, eles tentaram Bartimeu, cala a boca, fica quieto. Mas ele não, ele cada vez mais levantou a voz, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, no meio deste caminho, na meio dessa multidão, parou, olhou na direção dele e chamou o cego. E daí, Bartimeu, ele ficava em pé, ele tirava este capa. Ele estava usando este capa, que é um sentido, este capa se identificou que ele era cego, ele era pobre, ele não tinha nada. Mas no pensamento de Bartimeu, este momento, a fé estava ligado dentro dele, numa certa forma. Ele está sabendo que eu não vai voltar como era. Eu não vai andar cego mais. Eu não preciso este capa, que este capa é minha identificação, dizendo que eu sou cego, eu sou pobre, eu não tenho nada. E neste momento ele vai encontrar Jesus. Daí ele foi para encontrar Jesus, onde ele chegava ali no frente de Jesus, dizendo: Mestre, eu quero ver, eu quero ter meu visto. E aí Jesus respondeu: vai, a sua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Graças a Deus, quando ele saiu na frente de Jesus, ele estava vendo, normal. Um milagre aconteceu, que este homem, Bartimeu, que na verdade, na linguagem hebraica, a sentido bar, B-R-A, essa aqui a sentido é filho. Então, quando a palavra disse Temeu, Bartimeu, está dizendo que realmente está dizendo Temeu, filho do Temeu. Então, um cara que não tinha nome, o homem que para os outros na cidade era só um cego, só um cara, aquela que sempre está pedindo, aquela que sempre usa aquela capa suja. Talvez foi por causa disso, os irmãos estavam, aqueles homens no lado, estavam dizendo: cala a boca, calma-te, fica quieto aí. Mas graças a Deus que o amor que Deus tem para os pecadores. Isto é uma fiel, digno, dizendo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Graças a Deus que Jesus ainda está salvando os pecadores. Irmãos, temos um Salvador que é suficiente para salvar, para te livrar de todo mal, de todo pecado. Nós nem precisa de identificar com uma vida suja, uma vida pecaminosa. Por quê? Porque a sangue de Jesus Cristo limpa e tira tudo o pecado que temos.
graças a Deus, que quando Ele salva, é para a eternidade. Somos salvos neles. E nele, desculpa. E aí, quando este homem saiu, ele não voltou como era, seguindo este caminho do cego. Imagine os primeiros passos. Que coisa maravilhosa. Saindo andando, nem precisa alguém de ajudar, nem um pau, né, para sentir os obstáculos no caminho. No, ele saiu perfeitamente andando, vendo tudo para a primeira vez. E a primeira coisa que ele viu era a face de Jesus Cristo. Oh, que coisa muito bom para nós. Quando nós temos visto dele, era algo incrível. A Bíblia fala no livro do 2 Coríntios, em capítulo 3, em versículo 18, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, glória em glória, a qual vem o Senhor, que é o Espírito. Então, irmãos, quando nós estamos seguindo Cristo pelo caminho, salvos em Cristo, firmes, fortes em Cristo, é por causa nosso visto está em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui este cego, pela primeira vez, viu Jesus Cristo. Uma coisa muito boa, às vezes nós sentimos desencorajadas, talvez tristes por alguma coisa, alguma razão, mas quando nós pensamos, refletimos em Jesus Cristo, focalizando nele, colega, não tem outra que traz a alegria verdadeira. Pensando, refletindo em Jesus Cristo. Ele tem que ser o foco, ele tem que ser o centro, o tema da nossa, da nossa vida e também do nosso dia a dia. Esses dias eu estava pensando e Deus está me ajudando sobre desencorajada, esta palavra. Às vezes nós sentimos desencorajada, mas eu vejo que esse sentimento da tristeza que vem com se alguém está desencorajada é uma graça de Deus. E nesta forma, porque é impossível de olhar para Cristo e é impossível com nossos olhos fixados em Jesus Cristo, de sentir desencorajada. Porque ele é a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte da joia. Tudo coisa que é bom vem dele. Então, se eu senti desencorajada, é uma graça de Deus mostrando para mim, André, teus olhos estão olhando para outra coisa. Teus olhos estão fixados em si mesmo ou outra pessoa. Porque quando meus olhos estão fixados e firmes em Jesus Cristo, não tem como de ser desencorajada. Amém? Quando nós pensamos em Cristo, colega, ali vem tudo que nós precisamos, tudo que nós vai precisar, vamos encontrar em Jesus Cristo. Todas as doutrinas na Bíblia, quando elas estão divididas certas, vamos encontrar Jesus Cristo levantada, Jesus Cristo exaltada. Tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo. Irmãos, Paulo, até ele fala com o coração assim pesado e triste por causa dos irmãos em Coríntios. Porque eles estão faltando de ver a simplicidade que encontrar em Jesus Cristo. Não é tão complicada. Uma vida cristã verdadeira está baseado, firmado, conectado em Jesus Cristo. E quando nós percebemos a Ele,
quando nós meditamos nele, cada vez mais somos transformados. Glória em glória, cada vez maior, pelo Espírito Santo, fazendo a obra por meio de nós, cada vez mais brilhando Cristo, cada vez mais refletindo a sua glória, somente olhando nele, olhando para ele como espelho, vendo e crescendo em Jesus. Irmãos, às vezes nós pensamos como que é um ano novo, né, de 2026. Eu vou fazer assim, eu vou mudar aquilo, né? Às vezes tem uma lista, né, que nós escrevemos, né, uma coisa, eu vou mudar aquilo, eu vou orar mais, eu vou falar Jesus mais e mais. Se estas ideias, né, estes palavras, né, esta lista está baseado em seu poder, não tem como de cumprir. É verdade, não tem como. Mas se ela é baseada no poder de Cristo, com certeza vai dar tudo certo. Jesus, ele é nossa, tudo em tudo. Vamos encontrar mais uma vez aqui em Hebreus, capítulo 12, algumas palavras aqui em Hebreus 12, em versículo 1 e 2. Uma chave, esses dois versículos me ajudaram bastante no ministério ali em Iraque, no Oriente Médio. Ali, meus irmãos, em Iraque, é um canto que em todos os lados tem religião. Parece que na mão esquerda, na mão direita, na minha frente, atrás de mim, eu estou rodando. Onde eu estou olhando religião, religião, religião. Pessoas religiosas que falam tantas coisas contra, né? Sempre está olhando para mim, querendo encontrar algo errado. Quase você poderia andar na rua, na frente da nossa oficina. Ali nós temos uma oficina de carpintaria para montar a nossa presença em Iraque. Aí você pode sair da oficina, aí faz uma caminhada para o centro, na rua. É difícil demais para encontrar uma pessoa sorrindo. Todo mundo está com a cabeça para baixo, as mulheres, né, tudo amarrado com estes panos e tudo mais. Mas é religião. Religião é correntes. Mas conhecendo a verdade vos libertará. Jesus Cristo, meus irmãos, é a verdade. João 14,6 disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Graças a Deus. Mas vamos voltar para o nosso pensamento, seguindo, olhando para Cristo. Este aqui em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos feitos em Jesus. Outra versão disse, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que coisa maravilha, meus irmãos. Vamos parar aqui neste versículo. Versículo 1 fala sobre este grande nuvem de testemunhos que está olhando para nós. Acreditamos que os irmãos que já foram nos céus, com os anjos, os outros que estão ali, olhando para nós.
como as pessoas assistir uma corrida, né, gritando, vai para frente, vai, assim. É interessante que esta palavra disse, livre-nos nós de tudo que nos atrapalha, livre nós de tudo que nos atrapalha e do pecado. Interessante. Muitas vezes na minha vida, indo por várias campanhas e conferências bíblicas, a gente ouve pessoas falando, né, pastores, às vezes os irmãos, dizendo, qual é o pecado que te atrapalha? Vamos orar por isso. Aí eu pensei, né, tinha esse pensamento, mas na verdade, na palavra aqui, o pecado é singular. Eu acredito que a palavra está ensinando para nós, especificamente, o pecado maior, o pecado que está demonstrando aqui nesta escritura, em versículo 1, não é um pecado pessoal, por exemplo, mentindo, ou roubando, ou pornografia, alguma coisa assim. Acreditamos que este pecado que está mostrando aqui está relevada, está mostrada na versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O pecado que está mostrando nestes versículos e com nossos olhos não está olhando para Jesus. Qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa que tira a sua visão fora de Cristo é o pecado que te atrapalha. Qualquer coisa seria a trabalho, né? Seria correndo atrás de riquezas, seria qualquer coisa, esportes, né? Por exemplo, qualquer coisa, a atividade, qualquer coisa que tira a sua visão, seus olhos fora de Cristo, é aquilo que te atrapalha, é o pecado. Quando nós entramos este ano novo do 2026, deixe nossos passos, nossos pés andando com olhos firmes, fixados em Jesus Cristo. Não deixe o inimigo te atrapalhar em qualquer coisa, qualquer um negócio que parece bonito. Não, meu amigo, é Jesus. Olhando para ele, deixe ele te controlar, deixe ele te dirigir a sua vida. Ele tem todo o poder, tudo que nós vai precisar, tudo que nós né, às vezes nós sentimos um vaso, né, uma buraco, né, que nós tentamos de encher com várias coisas. Vamos encher este local na minha coração que é vazio. Eu vou buscar aquilo, eu vou buscar aquele. Eu era neste jeito. Cresceu na igreja, né, ir por a escola dominical, sabendo os hinos, os cânticos, até eu, naquele tempo, decorando a palavra de Deus pela memória, vários versículos, mas por meio de mim era vazio, vazio demais. Eu era trabalhando, buscando qualquer coisa para encher aquele lugar na minha coração. Eu estava correndo atrás com toda a minha força o sonho americano, tentando de encontrar uma prego boa, uma trabalho boa, com um boa salário, e encontrei. Tinha uma boa salário e comprei um terreno, construí a casa, tinha tudo. Naquele tempo, eu era uma jovem de 20 e poucos anos de idade, com tudo isso, e me senti tão vazio. Uma vez eu estava na minha trabalho, olhando para o céu, dizendo, Senhor,
Se é vida que eu estou, né? Se eu estou certo ou não, eu estou falando com Deus. Eu falo, Pai, se eu encontrei verdadeiramente, eu não estou feliz. Eu tenho tantas as coisas, já naquela época já tinha 2 carros, já tinha um trabalho bem para a minha idade, já tinha casa, já novinha que a gente construiu, um terreno enorme, tantas essas coisas, e lá dentro, vazio. O, o lugar dentro dos nossos corações é tão grande. Só Jesus, só Ele mesmo posso encher este local, este lugar vazio. A tamanho de Deus, só Ele posso encher. Então, quando nós pensamos nesse sentido, não precisa de olhar para outras coisas. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui, coisas que atrapalham o pecado é quando nossos olhos estamos olhando para outras coisas. Seguindo Cristo, como está escrito aqui, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, seguindo ainda, né, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, tomando os passos até a morte da cruz. Jesus era nosso exemplo, o ator da salvação. Graças a Deus que quando nós estamos seguindo Ele, com nossos olhos fixados nele, estamos indo bem. Podemos enfrentar, podemos encontrar qualquer problema, qualquer tempestade com um sorriso tão grande, sabendo que a Jesus está no controle, sabendo que nós estamos seguindo a Ele. E temos uma frase, eu estudava em Israel um tempo atrás, e passou alguns anos em Israel estudando. E uma coisa muito interessante, Israel é um lugar cheio de poeira. É um lugar, tem poeira por todo canto, meu irmão. E os pés das pessoas, por isso era a costume de lavar os pés das pessoas. Quando eles entravam à casa, era a costume de tomar o visitante e lavar aos pés. Mas, na sentido, os discípulos, se eles tinham chamado de seguir o mestre, o rabi, era por causa, ele tinha chamado. Então, quando o discípulo ouviu disso, o colega era tão animado para seguir o mestre. E nesta ideia, eles tinham uma frase que era, deixa eu ver, em inglês, it's covered with the dust of your rabbi. Em português, cobrir pela poeira que saiu embaixo das pés do seu professor, do seu mestre, por exemplo, assim. Então, quando eles estão mostrando, eles estão seguindo tão perto que até a poeira do meu mestre está em cima de mim, está cobrindo a minha face, da minha roupa. Vamos seguir Cristo nesta maneira, perto, neste ano novo de 2026, com nossos olhos firmes, fixados em Jesus Cristo. Porque nós temos esta promessa, nós temos esta verdade. Em todos nós, veja bem, em 2 Coríntios 3, 18 novamente. E todos nós que com a face descoberta compreendamos a glória do Senhor, seguindo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior,
qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, quando nós olhamos neste espelho, nós estamos olhando na face de Cristo. O ponto da nossa crescimento está em Jesus Cristo. O, o poder para vencer os problemas, dificuldades, vamos encontrar em Jesus Cristo. Ele é a nossa tudo em tudo. Então, irmãos, graças a Deus que podemos refletir, pensando no ano passado, nos meses passados e talvez mais recentemente, semana passada. Se qualquer coisa que nós colocamos na frente dele é um ídolo, é algo que deveria ser lançado para fora, como a capa do este cego. Minha identidade está em Cristo. Eu não preciso volte mais para o caminho do pecado. Eu não preciso ir onde eu iria no passado. Agora vamos seguir a Cristo. Vamos deixar Ele dirigir nossos passos, com nossos olhos fixados, colados em Cristo. É isso. Quando eu chego de volta ali em Iraque, eu, com este mesmo pensamento, hoje em dia tem várias coisas acontecendo que eu vejo, claro, é a mão de Deus, e eu estou muito animado vendo o governo ali em Irã está quebrando, cada vez mais os povos estão libertos, deixando futuramente, em nome de Jesus, deixando as fronteiras abertas. Eu quero ser a primeira pessoa na fila para entrar e trazer as boas notícias. Mas a igreja lá está firme, lá em Irã. Eles estão percebendo que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos meus, um forte abraço para vocês todos. Eu gostaria de orar e eu vou passar a palavra para nosso irmão, pastor Jason. Amado Deus, Pai, estamos gratos a Ti, Senhor. Gratos pela a sua grande milagre, onde o Senhor livrou este cego da doença que ele tinha, Senhor, da problema com os olhos. E a primeira coisa que ele viu pelo caminho, Senhor, era a Tua face. Deixe nós que somos salvos, lembra este momento nas nossas vidas, onde, Senhor, nos libertou. Ô Senhor Jesus, se tivesse nós pelo caminho, pela vida, andando, pressão, coisas no exterior que mexe com nossos pensamentos e tudo, Pai, se que tem alguma coisa que tirou nossos foco, nossos olhos fora de Ti, ajuda nós, Pai. Nós somos carne, somos fracas, Senhor. Mas o Senhor é poderosa. O Senhor tem todo o poder para fazer a sua obra, Pai, por meio de nós. Ajuda nós para não sair do caminho. Ajuda nós cada vez mais em obediência, seguindo de Ti. Ajuda nós, Pai, com nossos olhos firmes e fixados, nossos pensamentos meditando em Ti, Senhor. Cada vez mais transformando nós na Sua imagem, que podemos brilhar Cristo cada vez mais nestas áreas no Oriente Médio, ali em Madeira, Senhor, nas comunidades, nos supermercados, que este rebanho, Senhor, poderia ser um rebanho brilhante, brilhando a sua imagem, Senhor Jesus. Talvez tenha talvez dois, que está ouvindo hoje da manhã, que não te conhece. Eu peço, em nome de Jesus, que, Senhor, mostra teu poder de libertar fora de pecado e, através do arrependimento em fé, usa a tua Espírito Santo, Pai, liberto aquelas que não te conhecem, que eles possam também ter a salvação verdadeira. Pai, peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.